Olá, Brilho Amores, seja bem-vindo ao Brilho com você. Muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, liderar esses brilhos sobre a sua vida. E você sabe que o nosso programa, ele sempre traz pessoas brilhosas, porque o nosso programa é de requinte, querida. E hoje não seria diferente com a nossa convidada brilhosa, maravilhosa. A nossa convidada de hoje é uma fonoaudióloga, Marina Guitarrara Segato, formado pela USP, especialista em audiologia, tontura e zumbido, com ampla experiência clínica com um olhar atento para a saúde auditiva. Ela é CEO da Audite Aparelhos Auditivos, onde lidera um trabalho dedicado a melhorar a qualidade de vida de seus pacientes por meio das soluções auditivas personalizadas. Hoje ela veio compartilhar conosco sua trajetória, conhecimento e história inspiradoras. Gente, ufa! Olha que biografia dessa mulher. Você acha que eu vou trazer uma pessoa que não seja brilhosa no nosso programa? Olha só como que ela tá linda, maravilhosa pro nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso Brilho com você, querida. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Obrigada também, né, por todas as palavras, por ter me apresentado tão bem. Para mim é uma honra e um prazer sempre vir falar aqui sobre a fonoaudiologia, especificamente sobre a audiologia, que é a minha grande paixão, né? Depois que eu me formei, eu descobri que a audiologia realmente era aquilo que eu queria trabalhar para o resto da minha vida. Então, mais uma vez, muito obrigada. Gente, o olho dela tá brilhando quando ela fala sobre a especialidade dela, tudo que ela faz. Gente, eu falo assim, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, não é, Marina? Sim. Eu falo que a gente tem que colocar a alma, a gente tem que colocar força naquilo que a gente quer fazer, né? Com certeza. Marina, como que surgiu já vamos começar já a perguntar como tudo aconteceu, como foi parar e chegou até onde que chegou a sua carreira, tá? Como que surgiu esse interesse pela fonoaudiologia? Como que isso começou? Por que você decidiu? Quando isso começou? Então, vamos lá. Na minha infância, meu sonho sempre foi ser dentista. Eu queria fazer odonto. Por muitos e muitos anos, eu sempre quis a odontologia. Teve uma parte da minha vida que eu fiz terapia de voz. Eu tinha uma patologia, eu tinha um cisto vocal e eu fui fazer terapia com uma fonoaudióloga no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto. Eu me apaixonei. E, na verdade, eu tive um olhar muito atento à profissão. Não se escutava muito falar sobre o fonoaudiólogo. Quem era o fonoaudiólogo? O que fazia o fonoaudiólogo, né? É até uma palavra muito difícil. Algumas pessoas até se enroscam para falar, né? Ali eu tive parece que um clique, mas ficou. Quando eu fui estudar, eu fiz sempre escola pública. Meu pai, ele me deu a oportunidade no 3º ano do ensino médio de fazer uma particular. Então eu estudei numa escola particular conceituada em Ribeirão Preto no período noturno, para poder trabalhar durante o dia. Eu trabalhava na empresa do meu pai. E eu queria prestar vestibular na área da saúde. Fonoaudiologia, psicologia, cogitei até a questão da pedagogia. E eu fiz o 3º ano nessa escola, não passei. Prestei vestibular, fui fazer cursinho nessa mesma rede conceituada. Fiz um intensivão de cursinho. Dessa vez, não trabalhava, meus pais me ajudavam, né? Eu fazia até cursos fora, na parte de exatas, né? Porque eu vinha de uma escola pública e exigia o vestibular que eu tivesse uma questão assim... Uma nota maior? Uma nota maior, que eu tivesse uma afinidade maior com com a matemática, né? Com as exatas. E aí, eu falei, gente, o que eu quero fazer? Na verdade, meu pai era muito rígido. E a única coisa que eu queria, que eu tinha certeza, era estudar fora. Eu não quero morar na casa dos meus pais. Ser uma pessoa independente. Porque o meu pai era rígido, eu não queria ter hora para chegar. Eu não queria dar satisfação para ninguém. E aí eu falei, vou prestar várias faculdades fora. Então eu prestei fonoaudiologia na USP em Ribeirão. Eu prestei psicologia na UFSCar
eu prestei pedagogia na Unesp de Araraquara. E eu passei nas 3. Meu Deus. Pra fonoaudiologia. Para psicologia e Ah. para pedagogia. E agora, o que eu vou fazer? Conversando com meu pai, com a minha mãe, eu entendi que era importante eu ficar em Ribeirão. Eles me prometeram me dar uma liberdade, que eu poderia fazer uma faculdade. Chegar um E pouco foi mais tarde. assim, gente. E foi maravilhosa. A melhor época da minha vida foi a faculdade. Por isso que eu falo, quem tá na faculdade, aproveite o máximo. Porque ela vai passar e você vai sentir saudade. Então, aproveite cada momento. E tô aqui para falar para vocês. Uma jovem, né? Porque era jovem, a gente acaba escolhendo algo que a gente não tem certeza. E foi a melhor escolha da minha vida. Porque eu me apaixonei pela fonoaudiologia. E durante a graduação de fonoaudiologia, eu descobri que eu não queria efetivamente e diretamente trabalhar com criança. Então, realmente, eu não fui para pedagogia. Você já entendeu aí nesse caminho, nesse processo? Nem para psicologia. Porque nas aulas, nas matérias de psicologia que a gente tem lá no básico, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Então, a fonoaudiologia, a vida, né? Os caminhos, eles foram se construindo. E eu fui vendo para que lado que eu gostava mais. Até que eu fiz 4 anos na USP em Ribeirão, sou da 2ª turma de fonoaudiologia. Me formei em 2007 e fui direcionado para a área de motricidade orofacial, que é uma das áreas da fonoaudiologia, super importante também, assim como todas as outras áreas, que trabalha mais com a questão muscular, questão do sistema estomatognático, amamentação, deglutição. Eu fui para essa área. Fui fazer especialização na FORP, que é odontologia com fonoaudiologia. Fiquei um tempo nessa área. Então, fui convidada a trabalhar na Ficana, em Araçatuba, que era uma associação de fornecedores de cana da Alta Noroeste, que trabalhava com essa questão do SUS, questão de doação de aparelhos auditivos, adaptação de aparelhos auditivos, uma população mais carente. E ali eu falei, não, gente, era uma das áreas que eu gostava, que era a audiologia. Ali eu tive certeza que eu tinha que optar. E ali eu fiquei na audiologia. E nunca mais eu saí. Toda a minha trajetória, desde 2009, porque 2007 que eu me formei, até 2009, eu trabalhei um pouco com motricidade, um pouco com audiologia, e a partir de 2009 foi efetivamente só com audiologia. O ponto de partida, onde que você entendeu que era isso que você queria fazer. Era isso que eu queria. Onde que eu entendi? Eu entendi que era aquilo... Eu sou uma pessoa que eu gosto de resultados rápidos. Eu tenho uma ansiedade muito grande. Então, a Marina não é a profissional mais apropriada para, no caso, ser uma fonoaudióloga de terapia. Que tem que ter mais paciência, que demanda mais tempo. Eu tenho uma necessidade de ver um resultado. E a audiologia, ela me trouxe isso. Então, eu olhava um paciente, a gente fazia o exame, detectava a perda auditiva dele, analisava o quadro, sabia qual era o aparelho indicado para ele, adaptava, regulava e o paciente voltava a ouvir. Meu Deus. Então, aquela reabilitação, aquele sorriso, aquela questão de, nossa, estou vivendo novamente, ele está vivendo novamente, eu estava começando a viver. Então, aquilo abriu um horizonte para mim. Ali eu falei, é isso, eu quero trabalhar com reabilitação auditiva. Gente, que coisa mais linda. Falando agora ainda no assunto sobre o amor pela fonoaudiologia, gente, vocês não têm noção. Para mim aprender a falar corretamente essa palavra, a minha assessora disse, Kleber, não é fonoaudióloga, é fonoaudiologia. Aí eu aprendi agora fonoaudiologia. Agora, mas no começo, antes do programa, eu tinha que ficar audiologia, porque é o nome, né? A pessoa nem percebe, só acaba falando direto, né? E agora, quero te fazer uma pergunta para você. Como que nasceu a Audite Aparelhos Auditivos? Aí, nessa trajetória, nesse amor, nesse brilho que eu vi da reabilitação auditiva, eu estava lá em Araçatuba
Eu acabei engravidando da Valentina, minha filha atual, que tem 15 anos. Tive que retornar a Ribeirão Preto. Tudo proposital, né? Você viu? Gente, É do destino tudo mesmo. Né? providencial, né? E aí eu fiquei toda a gestação da Valentina fazendo cursos, porque eu era gestante, ninguém me empregava. Então eu fiquei fazendo cursos na área de audiologia para quando ela nascesse eu voltar ao mercado de trabalho, né? E aí eu fui. Quando foi em 2010, a Valentina nasceu em março. Um pouco depois, eu fui contratada por uma empresa de aparelho auditivo, também bem conceituada, em Ribeirão Preto. Inclusive, uma das donas, porque eram duas na época, foi minha professora. Foi uma professora de uma das matérias que eu tive de aparelhos auditivos na graduação. Ela me convidou, me deu uma oportunidade, me ensinou. Então, assim, eu acho que nós precisamos, primeira coisa, termos humildade de agradecer as pessoas que nos ajudaram. Sim. Não adianta, eu não estou aqui, Marina Auditi, porque eu nasci Marina Auditi. Eu me fiz Marina Auditi, me deram oportunidade. Eu sou muito grata a todas as pessoas, as boas e as ruins também. Mas elas, nesse caso, nós vamos falar de pessoas boas. Então, eu tive a oportunidade, me ensinaram, eu tive bastante força de vontade, tive uma resiliência muito grande de aprender. Tive oportunidade. Quando foi, eu fiquei um tempão, muito tempo trabalhando nessa empresa. Quando foi no final, aí eu tive o meu filho, trabalhei, aí eu engravidei do Léo, o meu filho atualmente de 8 anos. O Léo nasceu em 2017, eu engravidei do Léo em 2016, isso. Eu trabalhava, depois eu saí da empresa. E quando eu saí dessa empresa, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu gosto mesmo disso? Porque, na verdade, quando eu saí, eu fiquei um pouco perdida. Será aquilo mesmo? Eu tive uma dúvida, eu tive não sei dizer assim... Eu acho que essa dúvida é de todo mundo que tá entrando. Que está saindo, que está querendo mudar. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que nessa dor que eu tive nesse período, o meu marido, que é o meu maior incentivador, eu falo... Quem é seu marido? Fala um pouco, fala dele aqui pra gente. Vou falar do Rodrigo, meu marido. Só vou falar o que ele fez comigo e eu já falo um pouquinho dele. Rodrigo é a pessoa que mais acredita em mim. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. Hoje... As pessoas conseguem ver. Quem tá de fora consegue ver o seu potencial. Mas, Kleber, é tão difícil a gente... O desafio a gente vê, né? Assim como você, que você acredita que você é capaz, você faz um programa lindo, você brilha, você tá entrevistando todo mundo, e você fica com medo, você fala, será que realmente eu sou tudo isso? Será que realmente as pessoas me enxergam? Será que eu estou aprendendo? Então, nessa época, ele virou para mim e falou assim, você não vai mais trabalhar para ninguém, você vai abrir a sua empresa. Só que quando meu pai era vivo, meu pai faleceu em 2019, isso é uma outra dor, meu pai sempre falou para mim, eu quero que você tenha o seu negócio. Eu falei, eu não vou ter. Eu não nasci para ser empreendedora. Eu quero ser fonoaudióloga, eu quero trabalhar para alguém. Eu não quero ser, nunca tive o sonho de ser empreendedora. Então, eu vou falar isso. Ninguém nasce empreendedora. Eu acho que ninguém. As pessoas descobrem. No processo da vida, né? No processo da vida. Outras não querem ser mesmo. Então, ele falou, você vai. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai. Teimando com seu pai. Com meu pai e com o Rodrigo depois. E com o destino também. O Rodrigo sentou na mesa comigo. Nós ficamos durante alguns meses, 3 meses, fazendo um plano de negócios, o business plan. Nós ficamos desenhando como poderia ser uma empresa de aparelho auditivo. O que a Marina quer fazer agora? Então ele tem um dedinho disso, então. Ele tem todos os dedos, né? da mão e dos pés, né? Na hora que você falou, não vou, não dá certo. Ele falou, olha o você desafio. vai, você vai. Você vai, você é super capaz, você não vai trabalhar mais para os outros. E não é trabalhar para os outros, não é assim nesse sentido, mas você é capaz de empreender, você tem força, você tem conhecimento, você tem propriedade, as pessoas gostam de você, as pessoas te respeitam. Então, vamos tentar.
Desenhamos esse plano de negócio. O que a Marina vai fazer? Vamos montar uma empresa de aparelho auditivo, que é o que você gosta, o que você ama fazer. Desenhamos um plano de negócios, né? Que agora a gente entra nessa questão do empreendedorismo. Nós, nesse plano de negócio, a gente analisou os concorrentes, onde caberia a Audite, o que poderia ser o diferencial da Audite, porque eu falava para ele, eu não vou abrir mais uma empresa para ser mais uma, eu quero ser a empresa. Já que eu vou fazer todo esse trabalho, eu quero ser o... Tá em destaque, eu acho que todo o empresário, já que eu vou fazer, então vamos fazer direito. Vamos estudar toda a estratégia, né? Exatamente, e tem que estudar, tá? Mas se quiser abrir uma porta, eu fiz faculdade, é assim, não é? E assim, ó, sem dinheiro, que é o mais difícil, né? Porque você empreender, você fazer ter um sonho, organizar com dinheiro é uma coisa e sem dinheiro. Aí complica. Mas eu vou falar, mas pelo menos eu tinha nome. Gente, você percebeu que o nome dela tem toda a força? Guitarrara. Guitarrara. Gente, pra vocês, eu só abrir um parênteses aqui, Marina, pra falar que as pessoas falam assim, você hoje tem esse brilho, hoje você brilha com esse nome, Marina Guitarrara. Acho que muitas pessoas não conheciam a sua trajetória. Não, muitas. Acho até que eu nunca contei assim, certinha essa trajetória. É por partes, né? Por partes. Porque falta oportunidade, porque podcast, qualquer tipo de entrevista é uma coisa mais rápida, né? E essa questão das pessoas que estiveram no meu caminho, que me impulsionaram, então a gente não pode deixar, não pode esquecer. Então não foi uma coisa Marina, foram várias pessoas envolvidas. Processual. Foi um processo dolorido. E até hoje? É até hoje, né? Porque empreender aqui nesse país realmente não é para amador. Na vida, né? Então, sem dinheiro, Rodrigo aqui, fazendo plano de negócio, resolvemos abrir a empresa. E aí, desde 2018, nós estamos aí realmente com a Audite. E vou falar uma coisa. Pode ser Audite, pode ser outro nome. As pessoas conhecem a Marina. Então, às vezes eu encontrava alguém e falava assim, mas você não é de tal... eu trabalhava em tal empresa. Não sei quem que é. Você conhece a Marina? A Marina eu conheço. A referência não A referência é o profissional. Claro que tem que ter um nome forte, tem uma empresa, mas é o seu nome, é você, pessoa física. É você que tem que dar poder àquilo que você está criando. Gente, olha só, mais um pouco da história da Marina. E agora eu quero perguntar para você, vamos entrar na parte da saúde, do que você trata lá, né? Como que eu posso dizer? A parte da saúde auditiva. Vamos falar um pouquinho sobre a parte da saúde auditiva. Gente, porque agora eu tô num processo do programa aqui. Nós temos aqui a nossa assessora, que tá tudo... Ela tá ali só assim, ó. Bem assim... Elegante, maravilhosa. Elegante. Cheia das dicas, né? Ela é. Você sabia que a Tami trabalhava com o Rodrigo, meu marido? Olha aí, gente. A Tami foi descoberta. Gente, ela foi descoberta, Marina. A Marina, ela foi descoberta. Tá vendo? Brilho com você também, a Tami. Desde quando? Eu acho que esse programa tem que mudar. Eu também acho. Os desaparecidos. Com aquelas mães da Sé que vai achar o fixo desapareceu. As mães da Sé, Olha, eu vou te falar pra você. Agora, antes de eu entrar nessas perguntas aqui, fala um pouquinho sobre o Rodrigo. A gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar a gravação do programa, que ele tem um trabalho lindo, maravilhoso, que eu até comentei aqui com o pessoal da produção, que é um dos trabalhos que eu quero fazer, que é trabalho social, com pessoas e tudo mais. E você disse que o Rodrigo, seu esposo, ele tem um trabalho, né, na área social. Qual que é esse trabalho que ele desempenha? O Rodrigo, né, que é o meu maior incentivador aí, eu acho que também é uma troca e eu sou a pessoa também que tá ali no companheirismo, porque o casamento é isso, né? É a gente acreditar no outro, impulsionar o outro. O Rodrigo, se você olhar ele assim fisicamente, você vai falar, nossa, ele é muito bravo. Ele não é bravo. É. Só tem a cara. Só tem a cara. As pessoas olham e falam assim, você é muito mais brava do que ele. Eu falo, gente, calma. Rodrigo, ele é formado em análise de sistemas. Rodrigo é multifatores. Rodrigo atualmente tem um e-commerce que chama Ificat, que é a tradução do nosso sobrenome, Segato, Ifi
basquete. Oh. E Rodrigo, com esse projeto social que você citou, Rodrigo é palhaço de hospital. Ele trabalha pelo Expresso Riso, ele leva amor, leva carinho, leva atenção às pessoas que estão nos hospitais. Né? Então, até seria legal depois até a gente conversar sobre isso. Rodrigo, além Eu quero trazer ele aqui. Legal. Rodrigo, eu tô fazendo um convite para você aqui agora para estar no nosso programa. Esse brilho precisa ser compartilhado. Sim. Gente, porque assim, ó, as pessoas, assim, olha, só um palhaço que entra dentro de um hospital e faz isso, faz aquilo. Gente, pensa, você tá ali naquela situação, tem hospital com cuidados paliativos, né? Isso. E você chega lá, faz esse trabalho e fala assim, olha, obrigado por trazer um pouco de alegria para esse momento tão difícil. Sim. Porque são momentos a quais a gente tá desanimado, já não acredita mais nada. Acho que parte até desse mundo já falando assim, ó... É tanto pro paciente quanto pro familiar. Você imagina pra pessoa que tá ali, o acompanhante, naquela saga que é cansativo, né? Então ele leva todo esse amor, toda essa alegria com toda a equipe do Expresso Riso. Ah, eu quero trazer ele aqui. Já fiquei curioso, ansiosamente. Ansiosamente. E ele tem o e-commerce, ele faz trabalho social. O Rodrigo também é consultor, tá? Rodrigo trabalhou também uma época com Augusto Cury. Então, ele faz muitas coisas, né? Tá explicado agora a cumplicidade de vocês dois, né? E ele é impulsionador, ele acredita nas pessoas, ele desenvolve pessoas. E foi isso que ele fez comigo. Ele me jogou, pra falar a verdade, ele me impulsionou, me jogou e me deixou, tá? É nada, mas ele tá sempre ali com o pezinho. Ele tá, mas ele me jogou naquela forma de pai. Vai, eu tô aqui no suporte, vai, né? Então, assim, eu devo, claro, a minha família, que é o que me move, mas o meu pai na época e ele foram as pessoas que realmente me incentivaram a estar nesse mundo do empreendedorismo. Olha só. Então, Rodrigo, tá feito o convite para você, para estar aqui no Brilho com você, dividindo o seu brilho com a gente. Marina, agora falando sobre a saúde da audição. Como que a gente consegue entender o momento de... Assim, olha, alguma coisa tá diferente na minha audição, como detectar... Como que isso... eu consigo detectar isso? A questão da saúde auditiva, né? Fala assim, nossa, alguma coisa está diferente. Audição. As pessoas, elas costumam dar uma atenção especial para o ouvido quando alguma coisa está errada, né? Você não vê ninguém falando assim, vou incluir nos meus exames anuais um exame de audiometria. Você vai ver a inclusão de um exame de audiometria quando o paciente tem alguma queixa. Quais? Escuto, mas não entendo. Essa é a queixa mais frequente que a gente encontra no consultório. Nossa. Por isso que muitos pacientes adiam a procura. Porque eles chegam e falam assim, mas doutora, eu estou escutando, eu só não estou entendendo. Isso já é perda auditiva. E às vezes o paciente também não reclama. Ele está com dificuldade para ouvir, às vezes, e entender. Quem percebe é o familiar. Então, o familiar acaba agendando uma consulta, uma audiometria. E muitas vezes, tá? Esse paciente chega muito resistente. Ele já chega lá pra gente e fala assim, não tenho nada. Minha filha que me trouxe, ela que acha que eu tenho um problema de audição. Você escuta muito isso, não? Muito, tá? Muito. Tá bom, seu João. Então, assim, a gente gosta muito de falar que na Audite, né, a gente ouve com atenção e reabilita com excelência. Adorei. Não é? Ai, é forte. Por quê? Porque o paciente, ele chega lá já querendo com esse negativismo, que ele não tem a perda auditiva. Ele não quer aceitar. Não aceita. A fase de negação é muito grande. Ela é muito, assim, presente. Então, geralmente, ele associa que alguém... Meu filho que fala baixo comigo, ele não quer que eu escuto. Porque, olha, a televisão, eu aumento e escuto. Aí o filho fala, o vizinho... Tem um vizinho lá do meu pai, eu peguei um caso de um paciente que ele falou, o vizinho do meu pai, lá do prédio, ele nem liga a TV. Deve vir de energia para ele o mínimo da conta. Porque ele assiste televisão sentado na escada, que é a televisão do meu pai.
E o senhor falando que não tinha perda auditiva. Meu Deus. Então, assim, ó. Isso é muito sério. É muito sério. Então, a questão da saúde auditiva, que deveria ser amplamente divulgado, conscientizado, a gente quase não vê isso sendo divulgado, seria: vamos incluir o exame de audiometria nos nossos exames anuais. A partir de que idade? Não existe. Hoje, eu falo que a partir de 35, a partir de 40 anos, só que nós temos um público de todas as idades. Antigamente, a perda auditiva tinha o estigma de ser uma doença de velho. Ah, tá falando velho, tá começando a pifar. Isso. Começou pelo ouvido. Exatamente. Que faz parte do processo mesmo do envelhecimento. Perder mais audição, a visão, ter uma questão de saúde que vai ficando um pouco mais comprometida. Fragilizada. Porém, hoje em dia, com essa questão do mundo, essa questão do barulho, poluição sonora, muitos estímulos, nós temos percebido cada vez mais cedo as pessoas com perda auditiva. Você falou uma coisa que eu fiquei até com dúvida agora. Eu tenho o costume de falar muito alto. Tem a ver com eu não escutar direito? Para a gente ter certeza, precisa fazer um exame de audiometria, tá? Para a gente poder constatar se tem ou não a perda auditiva. Por exemplo, eu falo muito alto. Mas eu falo alto porque eu trabalho com esse público. Então, eu já peguei uma mania de falar mais alto. Eu tenho uma posição de falar com um deficiente auditivo que favorece a minha comunicação com eles. Então, muitas Cria um vezes, contato mais firme, mais sólido no que eu falo. A eles chegam confiança. pra mim e falam assim, ó, eu tô entendendo tudo que a doutora Marina tá falando, tá vendo? Eu não tenho perda auditiva. Você usa de estratégia. Aí eu falo, seu João, só que eu não estou no dia a dia do senhor. Eu estou somente aqui pra gente fazer todo esse tratamento, essa reabilitação auditiva. No dia a dia do senhor, o senhor tem uma perda auditiva. Vira um pouquinho Nós o microfone. precisamos Isso. reabilitar, tá? Nós precisamos usar um aparelho auditivo, que é um acessório que faz parte do nosso tratamento, tá? Então, para eu ter certeza se você fala alto por causa de uma perda auditiva ou não, eu só posso afirmar depois que você fizer um exame. Ô Marina, agora fala pra mim um pouquinho, quais são os mitos sobre os aparelhos auditivos que você mais escuta dentro do consultório na hora da sua consulta? Mitos de aparelhos auditivos. Vou usar esse aparelho não, doutora. Esse aparelho aí, meu vizinho tem um aparelho desse, nunca usou. Esse aparelho é barulhento, só faz barulho. Ah, esse aparelho fica buzinando no meu ouvido. Se eu colocar um aparelho auditivo, as pessoas vão achar que eu sou velho. Ou deficiente? Ou não? Se as pessoas olharem pra mim e me ver com um aparelho auditivo, elas vão achar que eu sou uma pessoa deficiente. Deficiente no sentido de faltar uma parte física, palpável, né? Notável. Isso. Infelizmente, Kleber, atualmente ainda existe o estigma, existe ainda essa questão do paciente não querer usar o aparelho auditivo. Diferente do óculos, que antigamente ninguém queria usar. Hoje em dia, muita gente quer usar até sem ter algum problema de visão, Estético, como né? acessório. A estético. Ah, é bonito, charmoso, a armação, né? Sim. Não é nem questão da lente, é questão da Isso. armação. Deixa uma pessoa mais séria, mais, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que os tempos dos aparelhos auditivos serem mais aceitos está próximo. Por quê? Hoje os aparelhos auditivos, eles parecem fone de ouvido, alguns modelos. Eles são Já vou falar pra vocês, minha visita lá com ela. pretinho, pequenininho. Parece aquele fone de academia que a gente coloca para escutar música, podcast. Então, muitos pacientes já têm aceitado o uso só por essa questão estética de parecer que eles estão usando algo que é aceito pela sociedade. Um fone de ouvido é Olha aceito. o tabu, né, gente? É um tabu, Meu Deus. né? E a gente não pode desconsiderar. Durante todo o nosso atendimento, que a gente explica para os pacientes da importância da audição, da saúde auditiva, que a audição não é só não escutar e não entender, que a perda auditiva, ela ocasiona
algumas questões cognitivas, como, por exemplo, a gente fala muito das demências, né? Do Alzheimer. Hoje, as últimas pesquisas, as mais atuais, têm mostrado que um paciente que tem perda auditiva e não trata, tá? É a segunda maior causa de demência do tipo, por exemplo, Alzheimer. Não. Então, gente, não é uma perda auditiva, é uma perda auditiva, não de som. Nós estamos falando de nível de cérebro, nível cortical, tá? Gente, é muito sério isso. É muito sério. Ô Marina, a gente se ouve falar muito, né, nos jornais e nas redes sociais também, sobre a altura do fone de ouvido que os adolescentes usam. O que você pode falar pra gente sobre esse assunto? Não só os adolescentes, né? Ah, mas assim, o público Hoje, maior. o fone de ouvido é uma realidade para todo mundo. Eu mesmo gosto de escutar muito alto. Principalmente para nós que estamos conectados o tempo todo no celular, né? E aí a gente está em ambientes diferentes, as pessoas não podem ouvir nossa conversa, a gente quer uma privacidade. E também uma questão, você está em algum ambiente, quer escutar um podcast, uma música, está numa academia. Enfim, o fone de ouvido ele é uma realidade e ele foi feito para ser usado. Não adianta eu chegar aqui como uma profissional da saúde, fonoaudiólogo, e falar, não use fone de ouvido. Não existe isso. Usem fone de ouvido adequadamente. Como? Quando a gente coloca um fone de ouvido, tem um limite de som, que vai de 0 a 100. O ideal, até 50. Tá? Faça pausas regulares. Escutou 1 hora o fone de ouvido, descansa uns 15 minutos. Tá? Não tenha um uso contínuo do fone. Além de prejudicar a audição, que são as células ciliadas do cérebro, da cóclea, do nosso ouvido, da orelha interna, tem também a questão dos fones, que é a questão de higiene. Nosso ouvido precisa ventilar, precisa ter uma higiene adequada dos fones para não causar, então, uma otite ou até que a gente fala, como é que chama? Aquelas coceiras que dá no ouvido. Esqueci o nome do... Fungos, tá? Então, assim, usando o fone com o volume adequado e pelo tempo adequado, ele é benéfico, não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas usam em volumes altos, muito altos, não faz pausa. Muitas vezes você está do lado de uma pessoa e está escutando o que ela está escutando. Nossa, muito. Não é? Se você chegou perto de uma pessoa e está escutando o mesmo que o dela, o fone dela tá acima dos 50. Meu Deus. Eu vou marcar, então, para fazer esse exame de audiometria. Isso mesmo, audiometria. Gente, eu fui até a Audite, gravei uns vídeos lá, vocês viram nos stories, quem tá acompanhando o Brilho com você no Instagram. Gente, é maravilhoso. Conheci a sala de audiometria. Ó, agora tô falando certo, hein? Audiometria. Minha assessora que me ajudou a falar essa palavra, hein? Porque aqui dá umas enroscadas, umas gagueiras, e ela é lembra de audiometria. E lá eu conheci a sala de audiometria, conheci também a Bruna, a doutora Bruna. Gente, quando eu cheguei na sala da doutora Marina Guitarrara, que eu vi lá, gente, maravilhoso. Hoje em dia só não usa quem não quer, porque é até estiloso, gente. Você precisa de... Como é que chama aquele é um aparelho, ele tem um nome ou não? É um aparelho estético só? Assim, tem a parte estética também. Você fala qual dos joia. Modelos? Não, aquilo é uma semi-joia, né? Que depois a gente pode até colocar uma foto pro pessoal poder entender. Existem os aparelhos modelos. Aparelhos que vão atrás da orelha, com uma pecinha aqui para encaixe, que é com molde. Existem os que vão atrás da orelha, com um fiozinho. E esse do fiozinho, a gente consegue colocar uma semi-joia no fiozinho. Fica gente, super estiloso, maravilhoso. Né? E existem os aparelhos intra-auriculares, que é esses que parecem os fones de ouvido. Que ajuda muito nessa parte estética, né? Na parte estética e na parte também de audibilidade. Porque hoje os aparelhos têm muita tecnologia. É muita. Os aparelhos auditivos conectam com o celular. Sim, sim. E o meu conecta direto com o aparelho. Entendeu? O paciente consegue aumentar o volume do seu aparelho dependendo do ambiente. Os aparelhos auditivos são automáticos. Eles
alteram a regulagem conforme o ambiente do paciente. Tá? Então, hoje tem bastante tecnologia, até por uma questão de aceite mesmo do paciente. Essa questão do equilíbrio da saúde... existe uma relação entre problemas auditivos e a área da saúde como memória e equilíbrio. O que você pode falar para mim sobre isso? Na verdade, é o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Da audição, que não é só ouvir. Uhum. A questão da memória é a questão da cognição, né? Que quando o paciente ele tem uma perda auditiva, ele vai perdendo esses estímulos de memória, de atenção, de discriminação de fala, principalmente em ambiente com ruído. O paciente ele tem dificuldade de fazer figura fundo, que a gente fala, reconhecer uma fala quando tem muito ruído. Então, A leitura labial, você fala? Não, a leitura labial, ela é aceita. A leitura labial, até nós, ouvintes normais, fazemos. É que a gente não se dá conta. Eu presto atenção, faz. sim. Eu vejo de longe, ela tá falando, né? Tá falando de mim. E, inclusive, quando o paciente tem perda auditiva, começa a usar o aparelho auditivo, fazer a reabilitação, o familiar acha que o paciente vai ter um ouvido biônico. E fica assim, tampa a boca para falar com ele. Ah, meu Deus do céu. Então, a gente sempre orienta. A questão da leitura labial não é para tirar do paciente. Todas as pistas visuais, tudo que a gente puder dar para o paciente, para ele ter uma compreensão de fala melhor, nós iremos fazer. Nós não vamos ficar brincando de jogo de esconde-esconde. E a questão do equilíbrio, né, que você falou. Anatomicamente falando, né, a nossa orelha, nós temos a orelha externa, a orelha média, onde ficam os ossículos, né? Martelo, bigorna, estribo. Gente, isso daí eu aprendi na escola. Um dia, doutora, eu coloquei na cabeça, eu era adolescente, eu falei, gente, entrou um besouro dentro do meu ouvido. Uhum. E para entender que a gente não tem uma saída, eu falei, entrou. Isso é um estímulo da mente da gente, entender que tinha alguma coisa lá dentro e aconteceu mesmo? Porque não tem como entrar. Mas tem como entrar? Será que tá lá dentro até hoje? Não, vamos lá. Eu devia ter trazido, gente, peço até desculpa, uma orelha, para vocês poderem entender. Verdade, a gente não tinha falado sobre a orelha, né? Depois, uma próxima oportunidade, talvez a gente traga para vocês. Então, nós temos a orelha externa, que começa aqui no buraquinho do ouvido e vai até a membrana timpânica. Então, se entrar um mosquito no seu ouvido, ele entra nesse canal e para na membrana timpânica. Tá? A não ser que a sua membrana timpânica seja perfurada. Aí pode entrar dentro do seu ouvido. Ah, entendi. Tá? Que aí é um outro caso, e leva até a casos de cirurgia, se uma mosca entrar num ouvido e essa membrana timpânica estiver perfurada. Porque vai causar uma infecção, vai dar bigato, aí vai ter que fazer uma limpeza. Deus! Pode até perder os ossículos da orelha média numa situação dessa. Mas geralmente a população, a grande maioria, se nunca aconteceu nenhum trauma, nossa orelha, ela tem o canal auditivo externo, que termina na membrana timpânica. Se entrar alguma coisa, vai parar ali. E aí, o paciente, se entrar um mosquitinho, alguma coisa... Tem criança que coloca feijão, coloca milho. Verdade, na infância eu ouvi falar muito. Coloca. Aí, procura o médico otorrino, que ele que é o responsável por retirar esses alimentos, Tudo que entra lá tudo que entrar ali dentro, né? Do ouvido. E aí, depois da membrana timpânica, que fica os ossículos, tá? Que aí a orelha média, nós temos a orelha interna. A orelha interna, ela tem a cóclea, que é aquele caracol do ouvido, que é responsável, é o nosso órgão sensorial responsável pela audição. E nós temos a outra parte, que são os canais semicirculares, que são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então, nossa orelha tem a parte auditiva e tem a parte do equilíbrio. E se eu tenho algum desequilíbrio por uma questão de mudança, de postura, de posição de cabeça, eu deito, sinto tontura, eu levanto, sinto tontura, nós, fonoaudiólogos, podemos avaliar. Existe a reabilitação vestibular, que são os canais semicirculares, são 3. E dentro desses canais tem umas bolinhas que a gente chama de otolitos. E às vezes eles saem de um canal e vai para o outro. Quando eles caem no canal errado, o paciente sente tontura. Então a gente faz a reabilitação vestibular
e reposiciona no canal correto. Deixa eu te perguntar. Então, assim, o seu trabalho é em conjunto com o otorrino. Um não trabalha sem o outro. Sim. Eu pensei que Tá. assim, a fonoaudiologia, ela não faz a parte técnica de ter que entrar com uma cirurgia. Não. Ela faz um diagnóstico e manda pro otorrino. Isso, nós fazemos o tratamento, somos capazes de fazer diagnóstico e o nosso conselho também nos capacita para isso, né? Nós temos competência, tá? Mas quem realmente faz essa questão cirúrgica é o médico otorrino, tá? Você já dá toda a situação para ela. Você já entrega tudo, já fala, olha, é isso nós realizamos. Então, Sim. essa parte já é... Tanto vem de cá para lá, como de lá para cá. Então, às vezes, o paciente ele procura primeiro o médico otorrino, que a gente indica que seja assim o caminho, tá? Tô com alguma dificuldade? Médico otorrino. Ele vai pedir para fazer as avaliações auditivas, que pode ser audiometria, imitanciometria, que é a impedanciometria, em alguns casos, autoemissões acústicas, alguns casos o PEAT, tá? Que vai avaliar as questões auditivas de vias superiores. Então, assim, primeiro caminho que eu sempre indico, otorrino, fonoaudiólogo, tá? Fonoaudiólogo devolve pro otorrino. Não existe quem sabe mais, quem sabe menos. É dividir, né? É dividir e quem sai ganhando é o paciente. O maior benfeitor é ele, né? Exatamente. Vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho sobre os nossos agradecimentos, as pessoas que estão sempre nos apoiando, sempre estando com a gente aí nesse processo de nos ajudar, né? Porque tudo, hoje em dia, a gente precisa, como você acabou de dizer, né? Uma mão lava a outra e as duas faz todo um completo e entrega um bom resultado, né? A Empório do Trigo está sempre com a gente, né? Nos ajudando, sempre estando com a gente no nosso programa. Lá você encontra tudo para sua festa, coquetel e tudo mais. A Marina, você já esteve lá para comprar o bombom de morango, gente. Ela é divino. E, inclusive, já fez vários coffee breaks a Empório do Trigo pra Renata. gente. Gente, é fantástico. Sinceramente, se você não fizesse essa propaganda, se tivesse essa ajuda, a gente faria de graça. Gente, é maravilhoso as coisas. Maravilhoso. E também está com a gente a Érica. Gente, um nome bem complicado. Érica Nanete Arias. Gente, eu vou deixar a arroba dela aqui, da Good Girls Vestuários. Gente, lá tem tanta roupa que vocês não têm noção. E eu fiquei chocado. Eu vendo roupas em casas consignadas e eu fiquei chocado com a variedade de roupa que eles têm. Gente, é muita coisa. Então, vou deixar a arroba delas aqui para você, da Carla e da Micaela, gente. São minhas parceiras. Obrigado aí pela parceria, viu? E também o Rei do Croissant. Gente, você precisa conhecer, Marina. Rei do Croissant, eles estão com uma nova loja agora, né? Eles mudaram, próximo ali onde eles estavam. Gente, tudo de bom. O lugar ficou maravilhoso. E a qualidade de sempre, que o croissant, maravilhoso. Rei do Croissant. Aonde da Tenente Catão Roxo. Perfeito. Gente, é maravilhoso. Então, vamos lá experimentar esse delicioso croissant. E não deixar de falar da Audite, gente. A Audite, aparelhos auditivos, lá você vai encontrar tudo. Não tem muito o que falar, porque a gente já está falando tudo sobre a saúde da audição, do ouvido e tudo mais. Agora que vamos trazer um pouquinho mais de leveza para o nosso programa. Qual foi a situação mais inusitada ou engraçada que você já encontrou durante um atendimento? Uma situação, não vou falar engraçada, mas uma situação complicada. Que a gente tem que ter um olhar mesmo para os nossos familiares, né? Eu tive o caso de paciente que voltava com um cuidador. Ele chegava na clínica, a queixa do cuidador e do paciente era que ele não escutava. Ele escutava na hora que chegava na audite, ele saía da audite em casa, ele não escutava nada. Aí, chegava com o cuidador. O filho entrou em contato comigo por algumas vezes. Marina, mas a gente precisa resolver. Aí eu falava, mas nós estamos resolvendo, chega aqui, o aparelho funciona. O que eu posso fazer? O aparelho está funcionando. Chega aqui, ele responde a tudo. Meu Deus. Então, nós fomos descobrir. O cuidador tirava a pilha do aparelho auditivo do paciente. Você tá brincando. Chegava em casa, o cuidador tirava a pilha
do aparelho, colocava o aparelho no ouvido do paciente. O paciente já tem uma perda auditiva. Se eu coloco alguma coisa para tampar, piora a audição, porque o aparelho não está amplificando. Para quê? Porque o idoso, ele pegava no pé do cuidador, porque o cuidador ficava muito no celular falando. Então, para ele não ouvir que ele ficava no celular, ele desligava o aparelho do idoso. Isso é muito sério. Isso me fez, assim, refletir muitas coisas e toda vez que chega alguma coisa parecida, eu converso com a família sobre esse caso. Porque a gente precisa ficar atento. Já teve outros 2 casos que a família desconfiou, não cheguei a ter certeza se estava acontecendo mesmo. Desse mesmo caso, tirar pilha ou não? De desligar o aparelho, porque às vezes é recarregável, não carrega, né? Deixa lá descarregar e coloca no ouvido do paciente. Tem uns que é de pilha, outros e carregáveis. Alguns são recarregáveis, carrega igual um celular. Então, assim, inusitado, eu digo inusitado e triste, né? Porque a família querendo ajudar, a família ali com o apoio de um cuidador, achando que estava tendo todo o apoio, todo o cuidado pro idoso, que é aquele ente que a gente ama, e ele sendo mal cuidado, né? Isso fica até uma situação delicada para nós, profissionais, porque fica parecendo que o problema está com nós, né? E lá o aparelho funcionava, porque chegava na porta, ele colocava a pilha, né? Olha que desgramado. Queria ficar no zap lá e... Tá, então assim, são coisas que a gente vai aprendendo, vendo na vida, que a gente não acredita que as pessoas são capazes, né? Ô Marina, conta pra gente aqui, como que é lá na sua casa, quando você começou a fazer a faculdade, essa paixão ficou mais explosiva dentro de você, você ficou caçando alguns pontos de entender, será que alguém tem problema de audição aqui em casa, assim? Você teve isso na sua cabeça ou não? Não tive. Não? Porque eu sempre tive aquilo assim, ó, casa de ferreiro, espeta de pau. E aí eu tive meus 2 avós, né? O pai do meu pai, que teve uma perda auditiva. Durante a minha graduação, ele foi adaptado com aparelho. Naquela época, o aparelho ainda fazia um pouco mais de barulho. Era um aparelho mais analógico, não era um aparelho digital. E ele teve dificuldade na adaptação e abandonou. Tá? Então, é muito importante nós... Tá? O nosso papel como reabilitador é muito importante essa questão da conscientização e da orientação. Porque se a gente não fizer direitinho, se a gente não orientar, eles desistem. Eles não usam, eles abandonam o tratamento. Então, aconteceu isso com o meu avô paterno. E o meu avô materno, que viveu bastante, ele era muito vaidoso. E ele tinha uma perda muito grande. Inclusive, em algumas frequências da audição, ele não tinha mais nem audição. Porém, para o caso dele, ele precisava usar um aparelho maior, mais potente. Ele não quis usar. Ele aceitou usar um aparelho interno que não chegava a ser tão efetivo, mas ele preferia que fosse meia boca, vamos falar no popular, do que ele ter que usar um aparelho grande. Visível para ele. A questão não estética, aceito. Principalmente para o homem, ela é muito gritante. E a gente não pode desconsiderar isso, tá? Isso foi antigamente. Atualmente tem aparelhos menores e potentes, tá? Então eu tive esses casos na família, que foram meus avós. Durante a sua formação. Durante a minha formação, exatamente. Depois da minha formação, agora eu tô com o caso da minha avó paterna, tá super resistente. Nós acabamos de colocar um aparelho na minha tia, que é a irmã do meu avô. Tá maravilhosa, ela tem zumbido. Porque o aparelho auditivo, além de tratar a audição, ele é um tratamento para a questão do zumbido, né? Então, ela procurou ajuda e ela tá maravilhosa. Ela ainda fala pra mim, Marina, eu nem sei como que eu consegui ficar tanto tempo sem escutar e sem ter paz para ouvir, porque eu ficava 24 horas por dia com aquele zumbido ensurdecedor no meu ouvido. Nossa, deve ser horrível. E a minha avó foi na consulta junto com ela. E a minha avó, ela é diva, ela é maravilhosa, ela é pra frente. Mas a bichinha... Na hora que falou que vai colocar o aparelho... E tá com perda, porque eu fiz o exame de audiometria, ela tá com a mesma perda, bem parecida com a minha tia. Não, eu tô pensando ainda. E aí eu falo pra ela, vó, não é sobre a questão só de audição. O
porque da audição que a senhora tem, a gente até dá um jeitinho de falar um pouco mais alto que a senhora. Eu estou preocupada com a questão cognitiva, com as demências, com o seu cérebro, porque o seu cérebro está sendo mal estimulado. Então, é essa a nossa preocupação com o idoso também. Ô Marina, fala pra gente um pouquinho sobre quando a criança nasce surda apenas de um lado e uma pessoa que perde a audição já na fase adulta. Ela perde quando nasce só um e depois perde o outro também ou não? Não, vamos por partes. Sim. A criança, se ela nascer surda, né? De um ouvido só. De um ouvido só, uma surdez profunda ou uma anacusia, ausência de som, o médico otorrino vai ser detectado pelo exame de otoemissões, que é o exame da triagem auditiva neonatal, que todas as crianças, e é lei, atualmente faz, tá? Tem que fazer até os primeiros 15 dias de nascimento. É obrigatório. Obrigatório, tá? Se for detectado, se ele falhar nesse exame, ele vai fazer o exame PEAT, que vai avaliar as vias superiores da audição. Por quê? Vamos lá, para ficar fácil para todo mundo entender. 136. Até os 6 meses, uma criança que nasceu surda, ela tem que estar reabilitada hoje. É obrigatório, é protocolo, tá? Primeiro mês, avaliação das otoemissões acústicas, passa falha. Até o 3º mês, fechar diagnóstico. Até os 6 meses, adaptação com aparelhos auditivos, para ver se ela vai ter a amplificação, se ela realmente tem uma audição ou se ela é um caso cirúrgico para implante coclear, que aí é um outro tipo de dispositivo que é feito no hospital por médicos otorrinos e reabilitado por fonoaudiólogos, tá? Então, esse é o caso específico de uma criança. O adulto, ele pode vir perdendo a audição progressivamente ou ele pode tardiamente ter descoberto uma perda auditiva. Tudo vai depender do prognóstico, da reabilitação desse adulto, do tipo e grau de perda auditiva dele, tá? E de como ele se adapta com a amplificação de um aparelho auditivo convencional, que é o que a gente trabalha dentro da empresa de aparelho auditivo. Tá? Então, vai depender do tipo e grau da perda auditiva dele. Se ele tem uma surdez de um lado só, qual que é o tipo e grau da perda auditiva dele? É uma perda leve, moderada, severa, profunda. E o outro tem essas classificações, então. Tem as classificações. Entendi. Então, de acordo com as classificações, eu vou saber qual que é a conduta que eu vou tomar. Se o outro lado dele for normal e ele tiver uma perda desse lado, a gente pode indicar um aparelho que a gente chama de cross. O que é? É um aparelho que recebe o som da orelha que tem perda e transmite para a orelha normal ou para a orelha que tem menos perda auditiva. Olha só. Tá? Então, nós temos isso. E temos os pacientes que realmente têm uma perda muito grande ou pode ter tido uma meningite para ter uma perda... tem uma perda normal. Tem uma perda normal, não. Tem uma audição normal, desculpa. De repente, acorda surdo. Tem tido muitos casos, tá? Perda auditiva súbita é o nome. O paciente tem que correr para o otorrino, porque ele tem uma janela e um tempo específico para tomar corticoide, tá? Se passar de um tempo específico, não tem como reabilitar, às vezes com aparelho e às vezes nem com implante coclear, tá? Então, tudo vai depender do meu tipo de reabilitação para um adulto que tem uma perda auditiva. Eu vou ter que avaliar caso a caso. Se é uma perda súbita, qual tipo e grau de perda auditiva? Eu indico um aparelho convencional? Eu indico um aparelho cross? E existe até as próteses auditivas implantadas no osso, que é as próteses auditivas ancoradas ao osso, que também eu digo médico otorrino, tá? Faz uma cirurgia e coloca um dispositivo aqui no nosso osso e por vibração do som, esse som é enviado para nossa cóclea, que é o caracol do ouvido, o paciente passa a escutar melhor,
tá? Essas são as próteses auditivas ancoradas ao osso. É um outro tipo de prótese também, que é feita cirurgicamente. Ó, tem uma coisa que eu quero perguntar, eu não sei se é mito, se é coisa do povo antigo. O que significa ouvido de tuberculoso? Pessoa que escuta muito. Mas por quê? Qual que é a associação do tuberculoso com o ouvido bom? Na verdade, não vou saber te responder especificamente sobre isso. Não lembro, Kleber, mas eu sei que as pessoas falam, nossa, esse aí tem ouvido tuberculoso, né? Que é pessoa que escuta além da conta. Mas eu não vou saber te responder exatamente o motivo. Não, imagina, eu vejo muito falar, eu falei, será que é alguma coisa, algum ditado, tem a ver alguma relação sobre saúde, né? Mas tem, com certeza, né? Vou até procurar saber pra gente conversar. Só, aqui é cultura. Marina, deixa um recado pra gente aqui. Qual conselho você daria para quem está começando na área da fonoaudiologia hoje? A fonoaudiologia hoje é um campo gigantesco, com muitas oportunidades, muitas áreas para serem exploradas. Hoje nós temos uma deficiência profissional de fonoaudiólogos gritante, tá? A maior concentração de fonoaudiólogos no Brasil continua sendo no estado de São Paulo. Até o ano passado, eu fui da gestão do conselho do CREFONO 2, né, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado de São Paulo. E lá eu pude verificar a demanda que a gente tem da profissão e a escassez de mão de obra. Hoje, o recado que eu deixaria para você, que talvez pense em fazer fonoaudiologia, ou talvez não pense e a partir de hoje, uma luzinha acenda aí, né? Não só na fonoaudiologia, mas em tudo que você se propuser a fazer, né? Saiba, tenha propósito, né? Tenha certeza do que você quer. O que eu quero para a minha vida? Eu quero trabalhar com pessoas? Eu quero trabalhar com animais? Eu quero vender carros? Eu quero reabilitar vidas? Eu quero dar um atendimento de excelência? Nós precisamos, para escolher alguma coisa, pelo menos entender um pouco do nosso propósito. Se o seu propósito for reabilitar, se o seu propósito for ajudar, se o seu propósito for trabalhar com ética, escolha algum dos campos da fonoaudiologia. Mas não esqueça, escolhe a audiologia, hein, gente? Gente, ela fala com o olho brilhando, gente, é maravilhoso isso. O que mais te motiva a continuar transformando a vida das pessoas através da audição? Ouvir com atenção e cuidar com excelência. O propósito da minha vida é realmente devolver vida para o paciente. Porque muitas vezes nem ele acredita que ele esteja com aquele problema, ele não quer acreditar muitas vezes, e parte importante do nosso tratamento e principalmente da aderência do paciente à nossa reabilitação é ele acreditar no que você fala, você ter propriedade, mas principalmente você ter uma escuta ativa, um acolhimento e fazer com amor. Se você fizer com amor, o paciente ele vai perceber. Se você fizer com carinho, ele vai aderir. Uns mais rápidos, outros demoram mais, mas você vai passar credibilidade. E isso vai fazer com que ele tenha essa aderência no tratamento, vai fazer com que o seu propósito de vida, que é devolver qualidade auditiva, que é o meu propósito, seja realmente cumprido. Então, Kleber, toda vez que o seu João e a dona Maria chega lá e fala assim para mim, Marina, você devolveu a minha vontade de sorrir. Você devolveu a minha vontade de estar com a minha família. Você devolveu eu escutar a risada dos meus netos. Meu Deus, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que assim, que tudo aquilo que você passou de perrengue, né? Como diz o ditado, né? Durante a faculdade, noites mal dormidas. Sim. Isso tudo, eu acho que é um spoiler falar assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena. Eu nasci para cuidar. Cuidar dos meus pacientes com amor dentro da Audite, cuidar da minha família dentro da minha casa.
Eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade, esse carinho que você teve por mim, pela Audite, tá? Por abrir esse espaço. Você é uma pessoa incrível, especial, e eu tenho certeza que seu futuro vai ser brilhante, porque você faz com amor. E quem faz com amor, brilha. Gente, vou comentar aqui com você uma coisa que eu já falei pra ela aqui no programa, no início do programa, nos bastidores, né? Ela é a madrinha do Brilho com Você, querida. Eu espero que você aceite esse convite. Você é a nossa madrinha. E ela vai sambar aqui pra gente agora. Ah, louca! A madrinha da Escola de Samba Brilho com Você, Marina Guitarrara! Imagina, gente. Não, ela perguntou. Não é que eu falei pra ela assim: você vai ser madrinha nossa do Brilho com Você? Ela falou assim: vou ter que sambar? Ela perguntou se ela tem que sambar. Imagina, Marina. Não, pelo amor de Deus. Cada um no seu quadrado. Não, imagine eu e você sambando, gente. Olha isso aqui. Não, gente. Pelo amor de Deus. Graciane, porque choras, né? Gente, olha o look dessa mulher, gente. Olha o cabelo. Ai, fiz só um pobilice. Imagina se ela tivesse dado um up do jeito que ela falou que ela queria fazer. Tá maravilhosa. Muito obrigada, imagina. Marina, a gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas eu quero fazer a pergunta pra você que eu faço a todos os brilhos que vêm até a gente. Que são os nossos convidados. Falei, sem vocês, o nosso programa não seria o programa Brilho com Você. Porque o programa Brilho com Você é você dividir com a gente o brilho que você traz na vida das pessoas. E é isso que eu quero perguntar para você agora. Como você define brilho na vida de alguém? E o que te faz brilhar? Vou até ser redundante, né? O que eu defino... Brilho na vida das pessoas. Brilho na vida das pessoas é realmente devolver vida. Vida, no meu caso, devolver reabilitação auditiva, devolver uma audição onde as pessoas possam se conectar, possa viver aí em harmonia, possa querer ter vontade de comemorar. Então, assim, brilho, né? O que me faz brilhar é a pessoa realmente entender que ela é a parte principal do processo, que nós somos os profissionais que iremos ajudá-la, né? E isso é o que traz todo um brilho aí para minha vida, quando essas pessoas realmente entendem que a gente conseguiu atingir, né? Essa reabilitação, que a gente conseguiu ter essa credibilidade. Isso tudo é realmente algo que traz brilho na minha vida, devolver vida para as pessoas. Ai, gente, que maravilhosa! E agora, só para reforçar aqui, gente, essa mulher já vai continuar tacando brilho nas redes sociais, porque ela vai começar um programa. Ai, desculpa, eu falei, gente, deu um spoiler aqui. Ela vai tacar brilho aí na sua tela, viu? Na sua casa. Você que quer saber curiosidades, mandar pergunta, ela... Deixa eu ficar quieto, né, Marina? Porque o negócio ainda vai entrar no forno, né? No forninho aí, logo mais teremos novidades, né? Deus. Profissionais incríveis, saúde auditiva, saúde no geral, né? Um corpo em harmonia, várias especialidades, tudo realmente focando no paciente, na escuta ativa, na qualidade de vida, no brilho de viver. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa! Marina, muito obrigado pela sua participação. Você que aceitou o convite para estar com a gente aqui, para dividir esse brilho, para dividir toda a sua vida com a gente, né? Você abriu a sua vida assim totalmente para que todos os seguidores do Brilho com Você e os seus seguidores que vão ver agora essa entrevista maravilhosa, que não fala que não é entrevista, gente, é um bate-papo super leve, descontraído. Sim. E no final ela vai sambar pra gente. Fica a câmera desligada. Ai, meu Deus do céu. Gente, muito obrigado a você que vai assistir o nosso programa, que vai estar maravilhoso, hein? Não percam. Muito obrigada. Ai, gente, muitos brilhos, mas muitos brilhos pra você. E obrigado por abrir as portas da sua casa para que esse programa brilhoso pudesse chegar até aí. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, obrigada.